Aleluia. Vamos agora à mensagem que diz respeito ao dia de hoje. Escutem muito bem, ó povo da terra. Um certo dia, Deus mandou Jonas para ir repreender a cidade de Nínive por causa dos seus muitos pecados. Jonas foi comissionado para esta cidade para aí dizer a eles que o Senhor poderia destruir a cidade por causa dos seus pecados. E a Bíblia diz que Jonas entrou em Nínive, glória a Deus, revestido da autoridade celestial, diante daquele que o havia enviado, e começou a andar pela cidade. Sim, e Jonas começou a entrar pela cidade e pregava e dizia, Jonas 2, versículo 4, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou até o rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão. Essa é a palavra-chave para esta mensagem, para esta história que nós estamos a ver. Aqui está a palavra-chave que dá o remate de tudo. E se converterão, cada um do seu caminho, da sua violência que há nas suas mãos. Quem sabe? E Deus se voltará para nós e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Amém? E Deus viu as suas obras, como se converteram do seu mau caminho, como se converterá. E como se converteram. Isso é muito forte. Cada um se converterá. Ou todos se converterão. E como se converteram. Não, preste atenção. Será que mais pecados houveram na cidade de Nínive do que hoje na cidade das nações? No mundo? Não. Há mais pecados agora do que ontem. E o religioso teólogo Carneiro, chamo-lhe de Carneiro porque é um homem carnal. O Carneiro vai dizer, sim, não havia o sangue de Jesus Cristo e por isso Deus quis matá-los. O Carneiro vai dizer, nós somos a geração que foi perdoada, a geração de Emanuel, a geração da graça. Por isso Deus jamais fará o que ele fez um dia ou quis fazer à cidade de Nínive. Bom, deixa eu te perguntar. Lembra-se que Deus, quando ele destruiu a terra, no dilúvio, ele disse que não voltaria a destruir a terra por causa do homem e meteu um arco. Mas anos depois destruiu não a terra, mas 2 cidades e seus arredores, Sodoma e Gomorra. Se os primeiros foram destruídos pelas águas, aquelas 2 cidades foram consumidas pelo fogo. Não restou nada. Nada e absolutamente nada. Seu ouro, sua prata, suas riquezas e todos, crianças, homens e velhos, excepto Lóis e as suas 2 filhas, morreram naquela cidade. Quando Deus havia prometido que não destruiria o homem, a terra por causa do homem. E você vai me perguntar, então Deus é mentiroso?
Então Deus não honrou a sua palavra. Deus honrou a sua palavra. Não destruiria a terra por causa do homem. Mas as duas cidades foram destruídas. E a terra não foi destruída. Mas quando ele disse que não destruirei mais a terra por causa do homem, ele concluiu esta promessa dizendo que até o tempo determinado. Quer dizer que até o tempo determinado a terra vai existir. A palavra que Deus falou a Noé continua de pé. Deus não falha. Mas destruiu Sodoma e Gomorra. Quis destruir Nínive. Em Sodoma e Gomorra não se arrependeram como se arrependeu Nínive. Por isso a diferença entre as duas cidades. Sodoma foi destruída, Nínive foi poupada. Porque houve conversão. Eu disse que a palavra ainda está de pé. Em que Deus falou a Noé, eu não vou destruir mais a terra por causa do homem, senão até o tempo determinado. E Deus determinou um tempo que ele vai destruir os céus e a terra. E Pedro disse que os céus serão enrolados como cortinas e os seus elementos queimados no fogo. E o profeta Ageu fala que Deus iria mover a terra, desta vez não somente a terra e também o céu. Um dia moveu a terra, no dilúvio, mas o profeta disse que outra vez voltará a mover a terra e também os céus. E Pedro disse que os céus serão queimados, serão enrolados como cortina e a terra queimada no fogo. Mas Deus falou a Noé no tempo determinado. Vai passar gerações, podem lhe provocar. A terra não será destruída. Eu disse que os pecados hoje são maiores do que Sodoma e Gomorra. Eu disse que os pecados de hoje são maiores do que Nínive. Mas Sodoma foram destruídos. Nínive foi destruída. O mundo ainda não foi destruído. Ainda. Porque ele prometeu que não destruiria mais a terra por causa do homem. Mas, assim como mesmo com esta promessa, Sodoma e Gomorra foi destruída e Nínive esteve a fio da destruição, ele também está destruindo a terra em algumas partes da terra nos dias que se chama hoje. Você que confia que com a morte de Jesus Cristo Deus mudou o seu modo operante, que Deus já não destrói as pessoas na terra por causa dos seus pecados, que Deus agora perdoou os pecadores, que ele não vai fazer o que ele fez no passado, quer no dilúvio, quer nas cidades de Sodoma e Gomorra, e não vai fazer o que ele tentou fazer com Nínive. Equivocados estão ou pregadores da corrupção, ou investigadores da palavra de Deus na carne. Vocês não conheceram Deus. Deus, até hoje, é um Deus que se ira. É um Deus de julgamento. É um Deus de juízo. É um justo juiz. Ele ainda julga as pessoas individualmente. Ainda julga as nações. Ainda julga o mundo. Não será destruído o mundo na sua totalidade, como fez no dilúvio, destruindo os humanos e tudo que se movia na terra, excepto que Noé protegeu. Mas vai fazê-lo amanhã. Mas agora vai fazendo como fez em Sodoma e Gomorra. Vai fazendo o que ele quis fazer em Nínive. Sabe, o profeta disse que não o profeta, o Senhor. Disse o Senhor Deus. Oh, Joana Gaceca, tira-me lá esse bolo aí com essas velas aí. Esses simbolismos satânicos que vocês vivem, que a grande Babilônia vos ensinou. E todos vão ir ver qual é a imagem que a Joana Gaceca meteu. Sim, por ignorância, vocês não sabiam que todas essas coisas são rituais das trevas.
Agora veja. Escuta muito bem. Escuta muito bem. O que é que foi? Escuta muito bem. Eu estou a dizer que Deus disse através do profeta, e não o profeta. Deus através do profeta, usando a boca do profeta. Disse assim: se eu prometer fazer bem a uma nação, a um povo, a uma pessoa, e esta pessoa depois se desviar da justiça, eu vou me arrepender do bem que eu lhe prometi fazer. Se eu prometer o mal, destruição, praga, morte, juízo contra um povo, contra uma nação, contra uma cidade, contra uma pessoa, por causa dos seus pecados, mas esta pessoa se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, vou me arrepender do mal que eu lhe prometi fazer. Não, você não entendeu. Deixa irmos na linguagem terra-terra. E Deus dá promessa aos justos. O justo é aquele que se converteu do mundo para Deus, do pecado para a justiça. O justo é aquele que nasceu de novo, que recebeu o Espírito do Senhor e andará no temor de Deus e em santidade. E já não será mais uma velha criatura, mas uma nova criatura, porque foi gerado através da morte da cruz e o sangue o perdoou, porque ele participou, isto é, se arrependeu e creu, e então, depois de ser perdoado, recebeu o Espírito do Filho de Deus e se tornou Filho de Deus. O mesmo Espírito que gerou Jesus, gerará ele de novo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria, e você será gerado de novo. Não no ventre da Maria, dentro de você. O homem espiritual que está dentro de você. Se Jesus foi gerado no ventre de Maria, você será gerado dentro de você. Para ser nova criatura. Não mais um pecador, ok? Este é um justo. E todos justos têm promessas. As promessas que Deus deu aos filhos de Israel, as promessas que Ele dá à sua igreja, é para os justos hoje. As mesmas promessas para a nação vieram para a igreja. E quando se fala de igreja, são homens. Individualmente. Deus te promete que eu vou te fazer bem, eu vou te abençoar. Deus te promete, as promessas são nossas, mas tem aquelas que ela vem e fala diretamente contigo. Não é que é diferente, é igual. A única diferença é que você recebeu a revelação. Aleluia. Mas tudo que está escrito aqui, nós podemos, aleluia. Aliás, é direito nosso. Temos que tomar posse, acreditar. E assim, segundo a sua boa vontade, aquelas que ele achar que você deve ter direito a elas aqui, que não vão te fazer mal, você receberá agora, as outras amanhã e assim sucessivamente. E o resto, as promessas da vida eterna. Você sabe o que eu estou a falar. Talvez o iniciante. Agora tem essas mesmas promessas que Deus as vindica falando contigo diretamente, como a mim. Deixa só. Deus prometeu me dar tesouros da escuridade e riquezas encobertas quando eu largava o meu emprego. Eu largava o meu emprego segundo Ele. Ele me mandou, deixa de trabalhar, deixa o Alfa 5. Eu era trabalhador do Alfa 5. Eu era mampela. Eu era mercenário. Eu era tropa. Eu era paramilitar do exército de João de Matos. Nós estamos lá nas lundas proteger os diamantes. Depois saí das lundas e fui no Capanda. E no Capanda fui vocacionado. Estávamos a proteger a barragem do Capanda. Em tempo de guerra, eu estive no Capanda quando morreu Savimbi. No ano que morreu Savimbi, é o ano que eu fui chamado. Savimbi morre em janeiro, fevereiro, sei lá. E eu, em março, saio do Capanda para Luanda. Na verdade, a vocação foi em dezembro de 2001. Em dezembro, esse homem fala, larga tudo. Mas como não poderá sair dali sem primeiro
ter férias, porque aí entrou, não tem saída, só saía de voo, de carro, tudo fechado. Ok? Para os demalães, iam, escortados, claro. Os funcionários. Quem de Malães sabe que trabalha no Gapanda. Quem do Alfa 5 também sabe o que estou a falar. Mas nós que viemos em Luanda, íamos de voo e voltamos de voo. Então, tinha que esperar as férias. Estava no controle. Moro Savimbi. Um mês depois, eu volto para Luanda, ou 2. Então, quando eu fui receber o salário, no dia seguinte, o meu colega perguntou-me, estávamos juntos lá, se eu voltaria lá, eu iria para Luanda ou ficaria em Luanda. E eu disse que eu já não iria voltar mais, nem trabalharia mais na empresa, porquanto o senhor me tinha mandado largar tudo para permanecer na obra dele. Ok, eu ia fazer a obra. E esse mancebo soltou a sua boca e disse assim, e eu te darei os tesouros da escuridão e as riquezas encobertas para que tu possas saber que eu, Senhor teu Deus, te amo. E não era nem justo, nem crente, já foi religioso, mas até fumava lhamba, inclusive. Só que eu fiquei assustado, mas como eu já tinha lido essa passagem bíblica, e eu ouvi Deus, não vi, ouvi Deus na boca dele. Não vi Deus, não, ouvi. E eu entendi que Deus me havia falado comigo. E mais tarde, Deus voltou a falar, não mais na boca daquele mancebo, mas na sua palavra escrita. E eu, vários anos, quando eu estava no deserto, eu cobrava esta promessa. Eu dizia, Senhor, eu era embora Alfa 5, eu trabalhava embora no Alfa 5, e tu me chamaste para vir fazer a obra. Agora estou aqui, diafrado, cheio de Etiópia, naquele tempo nós chamamos Etiópia fome, quando estava no internato. Etiópia, Somália. Ouvi isso, povo da terra. Então, muita Somália, muita Etiópia. E eu cobrava a Deus essa promessa. Só que eu não sabia que o Senhor não falava em riquezas. Ele falava em sabedoria e conhecimento. Veja, é uma promessa. Mas se eu não permanecer no caminho do Senhor, o Senhor não vai me conceder esta promessa. Esse bem que Ele me prometeu. Ouviu? Ele vai se arrepender de ter me prometido me dar tesouros escondidos e riquezas encobertas. Se eu me desviasse do caminho. Entenderam? Agora veja. Ele prometeu destruir Nínive, mas Nínive se converteu dos seus maus caminhos, da sua violência, seus pecados, jogaram fora os deuses estranhos, as imagens de escultura, largaram as roupas de prostituição, as práticas do pecado, e choraram, e oraram, e jejuaram, e vestiram-se de saco, e se humilharam, e colocaram cinza sobre os seus corpos, e choraram até o palácio, jejuaram até crianças, até animais, clamaram. E Deus ouviu o seu clamor, e viu as suas obras. Ouviu e viu como se converteram nele. Como se humilharam, como se arrependeram. E a Bíblia diz, Deus não mandou Jonas para ir pregar arrependimento. Não, foi anunciar a destruição. Ouviu? Já estava consumado diante de Deus. Vai, diz a Nínive, 40 dias, Nínive será subvertida. Ok? Mas até mesmo quando Deus anuncia a destruição de um homem, quando Deus anuncia o juízo sobre um povo, sobre uma nação, ainda aí está a paciência de Deus. Ainda aí está o amor de Deus. Porque se o pecador se converter dos seus maus caminhos, depois que Deus anunciou a sua destruição, mas conversão da verdade, não lágrimas de crocodilo, não choros de remorsos por causa da dor, conversão, arrependimento verdadeiro. A Bíblia diz que Deus vai se arrepender do mal que Ele prometeu fazer a esse alguém. Assim aconteceu em Nínive. Nínive já estava determinado a destruição da cidade e dos seus moradores. Jonas foi anunciar o juízo de Deus.
Jonas foi anunciar a desgraça, a morte daquele povo. Mas aquele povo temeu, chorou, se humilhou. Mas esse povo hoje teme, chora, se humilha, mas porém não fazem o que fez Nínive. Conversão. E se não houver conversão, quer o choro, quer a humilhação, quer a imploração, é falsa, é na carne, não é no coração, de coração. Isto é, depois de passar o alívio, voltarão as pessoas nas práticas antigas. Mas quando é de coração, é de coração. E Deus sonda os corações. E Deus vê as intenções dos corações. E Deus viu que foi de coração o arrependimento e a conversão que seguiu para aquele povo de Nínive. E assim passaram os 40 dias e o Senhor não subverteu Nínive. E Nínive escapou da ira de Deus. Da ira de Deus. Ouviste? E agora? Eu disse que vocês estão equivocados e pensam que Deus não é Deus de juízo. Hoje Deus é Deus somente de amor. Deus é muito bom. Sim, Ele é mesmo isso. É Deus de amor. É muito bom, mas também que se ira. E o culpado não tem por inocente. Sim, se o homem não se converter, é a sua palavra. Ele vai morrer. Esse é o mesmo Deus que disse que eu velo pela minha palavra para cumprir. O mesmo Deus que disse que nas duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta. O mesmo Deus que disse que Ele não é homem para mentir e não é filho do homem para que se arrependa. O mesmo Deus que se encarnou habitando entre nós, chamado Emanuel. Ele disse que aquele que nele crer será salvo. O que não crer já está condenado. Como é que é? Estás a ver o que é? Ah, não brinque então com Deus. E agora, vê se o mundo não está a ser julgado. Vê se o mundo não está a ser julgado. Não vai ser destruído na sua totalidade. Mas milhões e milhões, coronavírus arrastou quantos milhões? Os números que te deram não são certos, não. Quantos morreram com coronavírus? Não, os governos resistaram. Quantos que morreram com coronavírus, os governos não resistaram? Esses governos, achas que vão te dar o número certo? Eles sempre amputam os números para manter a boa identidade, a boa ideologia, a boa imagem, a boa performance diante de outras nações, vivendo na hipocrisia, na falsidade. Quantos milhões partiram? Mas quantos? Por uma praga que assolou o mundo em 2020. E em 2018 eu vos anunciei que o mundo iria sofrer. Em 2018 eu disse, vai haver pragas. O rapaz que me foi gravar, ele deveria gravar um outro vídeo e dizer, eu vi, eu estive lá. Mas como é inimigo do evangelho da cruz, ficou em silêncio, fingiu que não ouviu e não viu. Então você vai dizer que o homem anda afinal irado comigo. Eu não guardo raiva. Mas quem tocar na verdade só vai escapar se eles se arrependerem. Deus não aceita bajulação. Deus não é bajulado e também de Deus ninguém zomba. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus que está irado e vivo. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Deus não tem o culpado por inocente. Se o homem não se converter, Deus já afiou a sua espada. O salário do pecado é a morte. Então, o que vocês acham? Deus mudou? Olha o mundo a sofrer. Eu disse que o mundo foi assolado com uma praga depois da profecia que saiu da minha boca. Eu disse que o mundo iria sofrer com guerras. Ano seguinte, a Rússia atacou. Ano seguinte não. 2022, a Rússia atacou a Ucrânia. E até hoje tem guerra. Quantos morreram naquele território? Quantos? Quantos militares russos morreram na guerra? Jovens, coitado. Quantos jovens russos ficaram mortos, enterrados lá? Quantos jovens ucranianos morreram? Quantos civis morreram na Ucrânia?
Na entrada do ano 2023, no princípio do ano, tivemos uma calamidade que abalou o mundo, da dimensão mundial, o impacto. Duas nações dentro da terra. Turquia e a Síria. Um terremoto de magnitude, não sei ponto quanto, na escala de Richter, é assim, né? Na escala de Richter. Milhares subterrados debaixo dos escombros. Escombros até não, debaixo da terra. Hoje até hoje a Turquia chora os seus mortos. Esses são os grandes incidentes, as grandes catástrofes de magnitude do impacto mundial que eu estou a falar. Mas se não, em todos os lugares, sim. É incrível, a terra gemer, a fome apertou, a crise aperta. Oh, terra. E o que vocês acham com isso? Seu julgamento. Onde está as belezas do Havaí? Falam mais de Havaí. Havaí é a cidade. Ai, as terras virgens da Havaí. Ai, onde o Obama vai passar as férias. Oh, eu sonho dos ricos. Eu tenho que ir para o Havaí. As ilhas de Havaí. País de primeira. Ninguém notificou. Os alarmes, sirenes não tocaram. Tudo cinza. Sodoma. Talvez a única diferença é que muitos sobreviveram e em Sodoma todos morreram. A única diferença é essa. Não que lá não morreu pessoas. Tudo queimado. Riquezas queimadas, bancos queimados, carros queimados, palácios queimados. Os que eram ricos já estão pobres. Os que eram pobres perderam tudo. Nem casa tem para morar. Ouviste? Isso é o quê? Porventura não é o juízo de Deus. Assassinatos de políticos que mexem a terra. Guerra na África. Fomos surpreendidos com uma guerra no Sudão. A iminência de uma guerra, sim. Entre a CDAO e mais 3 nações da CDAO. E a terra está a estremecer. Recrutamento no Níger. Jovens furiosos, patriotas que vão morrer na guerra com o seu patriotismo. Se apresentando nos centros de recrutamento, estão dispostos a defender o Níger da invasão francesa e ocidental. Mas ainda é o começo. Eu disse que cada ano vai piorar. Muitos de vocês zombaram das minhas profecias. E hoje vocês estão envergonhados. Onde estás, ó falsos profetas, que profetizais os feiticeiros? Eu estou a ver um bruxo que profetizam bênção, carro, casa. Estou a ver casamento. Todos caladinhos, pá. Ninguém me responde. Luciane Faustino disse, só sobrou uma igreja católica lá. Tinha que queimar também a igreja católica. Ouviste? E eles estão a dizer que aquela igreja que sobrou é um milagre, né? Eles não sabem que aquela igreja é a causa da desgraça da humanidade. Eles não sabem. Ouviste, o povo da terra? Iminência de uma guerra na África. A crise aperta. E as nações se preparam para o conflito da dimensão mundial. Cantava um cantor aqui, que já morreu, coitado também. Foi enganado pelo diabo. Vocês conhecem os angolanos? Tá a vir, comboio. E eu estou a dizer, tá a vir, a guerra. Ah. Então, deixa então.
Oh, deixa então, deixa só. Ouviste, seu povo da terra? Crise, falência, Angola a gemer, fome. Preços atingindo o céu ou o teto e o povo a sofrer. O que é que vamos fazer agora? Não, vocês têm que fazer o que fez o povo de Nínive. Não é lamentar. Não é somente clamar, nem também jejuar, nem se humilhar somente. Devem se arrepender da violência das vossas mãos. Se arrepender dos vossos pecados, fugirem dessa doutrina de demônios, da tradição, e se converterem de verdade ao Deus da verdade. E assim o Senhor vai se arrepender do mal que Ele prometeu vos fazer e já começou a vos fazer. Tendes ainda 6 anos para vocês sofrerem, ó terra. E cada ano as catástrofes aumentam. Cada ano. Já imaginaram o último ano como vai estar a terra? Cada ano vai aumentando a intensidade. O ano 20 não foi semelhante ao 21. O ano 21 não foi semelhante ao 22. O ano 22, olha, o 23 ainda não terminou, mas com saldo negativo sobre as nações. Quer no tocante às economias, quer no tocante à violência, às percas, tudo isso. O fogo está a devorar. Ontem tive que apagar fogo na Espanha. Há uma jovem aqui, está aqui ela, chamada Stacy, que deslocou-se da Inglaterra para a Espanha, numa ilha lá de excursão, lá dos estudantes. Ok? Está aqui ele. Já havia tocado o alarme. A retirada da cidade. Coitada da Stacy, visitante, chegou, parece que na mesma noite, dormiste quantos dias depois tinha que se retirar. Viu? E a Stacy deve dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ele contou-nos na live ontem, ao vivo, que a cidade estava em pânico. Suas colegas lá da escola gemendo, chorando, e perguntaram a ela: mas isso, você está bem calma, isso não te preocupa? E ele disse: não, eu sei que o meu Deus é power. Eu vou mandar uma mensagem no meu apóstolo, o homem que tem o monopólio do poder, ele vai parar isso. E ele mandou mensagem na live: apóstolo, incêndio nas matas em direção à cidade. E a evacuação anunciada. Pânico na cidade. Para esse fogo. E eu parei o fogo com o sopro da minha boca. Eu disse: eu vou assoprar e ele vai apagar. Eu disse: controla aí, volta a ver lá. Alguns minutos depois, apóstolo, diminuiu. Eu disse: diminuir não? Eu não aceito diminuir. Volta a ver lá. Apóstolo, totalmente, completamente inimigo do fogo. E hoje me mandaram na mãe dele as fotografias, os vídeos, antes e depois. Ok? Antes e depois. E a mãe agradecer. Mas a menina, como faz parte da equipa que está aí para o céu, não tremeu, não se espantou, porque ele sabia que ele tem o monopólio do poder. Ele tem as armas da nossa milícia que não são fracas não, mas poderosas em Jesus Cristo para destruir as fortalezas de Satanás. Aquieta-te! O fogo tem que se aquietar. Onde está o Deus do meu pai Elias? Viu? Me falaram que essas palavras até padres estão a falar. Até padres, pastores, falam isso abertamente, não conseguem falar, mas estão a ver a mão de Deus. Padres, políticos, profetas do diabo, pastores corruptos estão a falar: o mestre mandou. Vocês estão a reconhecer que eu sou vosso pai. Só que vocês estão a pecar em vocês não reconhecerem isso em público.
Ao vosso povo, vocês falam que eu sou falso profeta. Mas quando vocês estão em apuros, vocês repetem as palavras que eu ensinei ao meu povo. Só que como Deus quer mostrar o seu poder a vocês, funciona. Funciona. Isso não vos salva, mas funciona. Isso são migalhas. Sim, é alívio. Mas vocês precisam do refrigério. Só que ele não vai dar refrigério a quem dizer onde está o Deus do meu pai Elias. Não vai dar refrigério a quem dizer o mestre mandou. Não vai dar refrigério a quem dizer aquieta-te. Ou quem rugir como leão, como ensinei ao meu povo. Não. Vocês vão ter alívio ao fazerem isso. Mas o refrigério vocês precisam aprenderem comigo e praticarem. Vocês precisam ser discípulos para conhecer a verdade. E a verdade vai vos libertar. Ouviu, ó terra? Mas ainda assim as migalhas vocês estão a ver. Até padres estão a falar. O mestre mandou, estão a ver milagre. Pastores. A terra está enxergada, viu? Eu não disse que eu era o Elias. E agora, duvidaram? Nunca se viu isso. O poder na boca do povo. Até pecadores a exercer o poder de Deus. Até ímpios. O mestre mandou, os demônios estão a fugir. Não por causa deles, mas por causa da palavra do homem. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Não há inferno, não há Satanás, não há principado, não há poder, não há fortaleza que está a resistir. Aleluia, a autoridade do homem na terra. Oh, terra! Alguém disse, meu Deus, as lives do Facebook é muito quentes. Sim! O mestre mandou. Aquieta-te! Onde está o Deus do meu pai Elias? Se eu não fosse Elias, Deus não responderia vocês a falarem isso. Vocês disseram que eu não sou Elias. Quem negou que eu não sou Elias, se não se arrepender, vai morrer. Vou repetir. Quem disse que outro ficou cego? Estou à espera. Um pentecostal ficou cego. Porque quando ele viu, e eu assumi que eu sou Elias, me amaldiçoou. Disse, está amaldiçoado. Demônio. Ainda expulsou o demônio. Disse, demônio, sai dele. Sai desse falso profeta. Elias já morreu. Elias João Batista acabou. Porque ele está cheio de letras que lhe ensinaram lá nos seus pais corruptos. Que não conhecem Deus. E ele pensava que aquilo é a verdade. E ficou cego. Perdeu a visão. Teve que se arrepender e chorar. Nesse momento ele está me acompanhando. Teve que chorar e se arrepender. Ok? E agora está a falar verdadeiramente esse homem de Deus. Eu fiquei cego por um pouco de tempo. Por um instante. Sem ver o sol. Por ter amaldiçoado o homem. Teve que se arrepender. Teve que chorar. Teve que implorar a Deus. Ô terra, ouviu? Ou você, seu corrupto, que você pensa que eu vim para brincar. Eu não vim para brincar, não. Eu vim para endireitar esse mundo. Para punir os lugares altos. Com candambala. Daqui a pouco vocês vão ter óbito nesse país. Vocês vão ver o óbito. Não passará de 2024. Tereis luto. Alguém vai dizer, luto sempre existiram? Sim. Se vocês virem me perguntar, eu vou vos falar de que luto se trata. Não estou falando de muitas mortes. Vai haver lutos, muitas mortes nesse país. Eu vi 2024 muitas mortes. Assassinatos. E eles se matavam um contra o outro. Vocês vão ter que me respeitar. Tem que reconhecer que eu fui enviado do céu. Israel está a sofrer por não reconhecer que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Enquanto vocês não reconhecerem que eu fui enviado por Deus, vocês vão sofrer até a exaustão. Israel vai sofrer até reconhecerem: bendito aquele que foi enviado do céu para a terra. Isso vai acontecer no final do tempo.
E enquanto eles não reconhecerem, continuarão a sofrer. E vocês também, enquanto vocês não reconhecerem que eu sou Elias que havia de vir na terra para vir abater os lugares altos e elevar os vales, para endireitar os caminhos do Senhor, para proclamar o juízo do meu Senhor. Aleluia! Para abater as nações, para destruir esse mundo, sujeitar os principados e as potestades, colocar Satanás debaixo dos vossos pés. Sim. Aleluia, eu fui enviado para isso. Glória a Jesus Cristo. Oi, para levantar Israel e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E também restaurar a igreja do Deus vivo. Ok? Até o tempo em que vocês reconheçam, bendito é aquele que veio em nome do Senhor. E eu vim em nome do Senhor. E vocês disseram que eu vim em nome de Satanás. Isso é blasfêmia contra Deus. Para uns é blasfêmia contra Deus. Para outros é blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém explica lá isso. Como assim? Sim, para uns é blasfêmia contra Deus. Para outros é blasfêmia contra o Espírito Santo. Espírito Santo, meu Deus, como que fico sem você? A minha vida é nada sem você. Quero te conhecer, Espírito, quero te amar. Oh, e realizar a sua vontade. Há um falso profeta que foi em uma rádio e lhe perguntaram, fala de um apóstolo aí que anda dentro de casa há mais de um ano. Ficou com medo. Ficou com medo. Ele sabe quem sou eu. Não falou o contrário por quê? E eu sempre falei que aquele é um feiticeiro. Ficou com medo por quê? Ô terra, vocês não estão a ver que eles têm medo de mim? Onde é que já viram um falso profeta falar de mim? Me fala ainda, quem é que já viu um falso profeta? Não é esses meninos aí, os discípulos dele, a falar o apóstolo Marcelino. Só um que teve coragem de dar um comunicado. Não é que falou, escreveu nas redes sociais. Mas ele tem problema comigo. Você tem problema comigo. Eu vou te humilhar, oh, rapaz. E vai saber que eu não sou brincadeira. Porquanto ousaste afrontar as dignidades. Nem mesmo Miguel ousou afrontar o Lúcifer. Porquanto Lúcifer é uma dignidade. Mas vós sois como animais irracionais, que são presos para serem presos nas armadilhas. Falam à toa e não sabem o que vocês falam. Mas ainda assim não sereis inocentados, porque Deus não tem o culpado por inocente. A vossa ignorância vai vos levar lá embaixo. Pois o inferno está cheio de ignorantes, que morreram na sua ignorância, mas foram culpados. Aleluia. Ok? Não conseguiu pronunciar o meu nome por quê? O jornalista lhe provocou. Se ele é homem. E outro discípulo do Cacu Felipe disse que eu profetizei que o Cacu Felipe iria morrer no ano passado. Seu falso profeta. Traga a matéria que eu disse que ele morreria no ano passado. Eu disse que ele vai morrer. Ok? Quem deve me responder é o teu pai, não é você. Você é um cachorro, seu bêbado. Você não tem condições nem sequer de eu falar de você. Eu vou perseguir o teu pai feiticeiro. E eu vou lhe cortar como cortei o Tibi Joshua. Para aprender a não blasfemar contra as dignidades. Onde estão os discípulos do Tibi Joshua? Uns estão a fazer política. Uns abandonaram os altares. Uns entraram na... Não tem um falso profeta que tenha dito que eu fumava lhamba de malange. Hoje está onde? Agora já não é político. Wangawabwa. Morreu o padre. A missa acabou. Eu termino aí. Não ouse
desafiar Deus. Nem mesmo Miguel ousou desafiar Satanás, por ser uma dignidade. Vocês querem afrontar a autoridade espiritual, o enviado de Deus, vocês vão morrer nos vossos pecados. Mas se a terra se arrepender, se a terra se converter, Deus não vai fazer o que Ele prometeu fazer à terra. E Ele prometeu, através da minha boca, e vocês estão a ver, eu vos disse, tendes 6 meses para vocês verem a mão pesada de Deus. 6 anos, aliás, não meses. Ainda tendes até 2029. Essa é a contar. Em que vocês ainda vão ver a ira de Deus na terra. As bombas vão arrebentar, os mares vão ferver. Ouviu? As armas nucleares serão lançadas na terra. Os tumultos vão aumentar. Os assassinatos vão aumentar. Os terremotos vão aumentar. O mar vai mostrar a sua fúria. Então, a ver como é que as vossas terras estão a queimar. E o sol aumentou a temperatura. Aquecimento incrível. Como vocês estão a chamar, recorde. Desde que o tempo, ou então o clima começou a ser medido. Os mares aqueceram como nunca. E vocês vão dizer que o aquecimento dos mares vai trazer catástrofes na terra. Não somente do próprio aquecimento, e também a fúria das águas, com tempestades, furacões, terremotos, incêndios a devastar cidades. Onde está o Havaí? A terra do Obama. Você sabe por que o Havaí foi queimado? Porque o Obama queria vir para a guerra e Deus respondeu na terra dele. Onde está? Ele vai vir ainda? Ô Tinini, fugiu? Primeiro Deus matou o cozinheiro dele, depois foi queimar a terra dele. Não se pode brincar com as coisas sérias. Tinini, venha, se você é homem. Vem aqui, vem para a guerra. Vai lá perguntar ao Bento XVI que fica no inferno. O que significa vir para Angola para guerrear? Morre humilhado. Sem honra e sem berra. O outro Francisco é muito esperto. Fugiu, não entrou aqui e terminou lá. O argentino é vivo. Disse, tá pensando que eu sou como alemão ou quê? Ô terra! Alguém disse, mate esse homem! Eu gosto de morrer. Ouviu? O irmão do Messi falou, Colá Chimbie. O irmão do Messi falou, Colá Chimbi. Ruim coragem. Enfrentar um leão é assinar cédula de morte. E não é qualquer leão. O leão da tribo de Judá. Aquele que nunca perdeu batalha. Glória ao Rei Jesus. Solta as ânsias da morte. Não puderam reter o Senhor, pois o Senhor está diante de mim. Eu sempre vi o Senhor diante de mim. E eu não serei confundido nem comovido. E Ele não vai permitir que a minha alma permaneça no Hades. Nem tampouco o meu corpo vai ver a corrupção. As ânsias da morte foram soltas, mas não puderam reter o meu Senhor. O meu Senhor. O meu Senhor. Aquele que me revelou os caminhos da eternidade. Oh, me fizeste conhecer os caminhos da vida. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus.